Boa noite a todos e todas. Demorei uns minutinhos para abrir a live por conta de uns probleminhas técnicos que sempre resolvem aparecer no momento que a gente precisa, mas aqui estamos. Boa noite a todas. Bom, eu já vou começar falando um pouquinho sobre é, essa conversa a propósito da Lélia Gonzalez. Mas antes da gente falar exatamente da Lélia, eu queria só trocar um pouquinho aqui com vocês sobre o percurso que a gente fez, que a gente tem feito pelo menos desde fevereiro, desde meados de fevereiro, com lives semanais, com presença aqui pelo e-mail, pelo canal do Instagram, conversando com vocês. Bom, eu queria dizer que é, semana que vem eu e a Raquel Seródio, nós vamos começar um curso que é um curso bastante longo, é, é um curso bastante ousado dentro do nosso programa de trabalho, de pesquisa, dentro das atividades que a gente vinha realizando no IPEA desde 2017. Esse curso, formação, assim como o curso que já começou com as Júlias, Deusas Infernais, que está acontecendo às sextas-feiras, são dois, então, projetos de cursos longos. Esses dois cursos vão ter duração de 4 meses, vão durar de abril até agosto. E eles, então, simbolizam ou expressam um passo, um passinho que o IPA está dando, que a gente está começando a dar a partir desse ano, em propostas de cursos mais longas, com o objetivo de aprofundar as nossas discussões, os nossos debates, o nosso momento juntas. Sempre teve no horizonte do IPA a proposta desses cursos mais longos. Dentro desse caminho, dentro desse horizonte, a gente pode pensar que de repente a gente está num momento intermediário, porque, a bem da verdade, para quem já conhece o IPA, para quem já tem alguma relação conosco, já deve ter ouvido a gente repetir muitas vezes que o nosso projeto, isso aqui que a gente realiza no IPA é um projeto de uma escola é, ampla, em que caiba muita gente. E claro que isso passa por propostas e oferecimentos de cursos mais longos. Então, fazendo essa recapitulação, e isso tudo veio a calhar nesse momento que estamos passando como país, essa crise, essa profunda crise sanitária, econômica, política, e E aí, e juntando a isso, a esse fator, esse modo de trabalho pela internet, pelas plataformas, para quem quem é minha aluna dos cursos que estão acontecendo, agora o curso da Virginia Woolf que está acontecendo. Eu tenho falado muito sobre isso. Tá? Eu praticamente estou aqui criando na minha cabeça uma segunda tese, terminar de escrever a primeira e escrever uma segunda tese para falar sobre a condição das trabalhadoras nesse modo do capitalismo de plataforma, que não tem, acho que a gente ainda não tem dimensão disso que está acontecendo, em termos do trabalho, da realização do trabalho. Então, junta com tudo isso, junta esse passo ousado da gente realizar, concretizar o projeto dos cursos mais longos, com este momento que a gente está passando, com essa situação de trabalho pelas redes. Imaginem, né? Junta tudo isso. E, e aí essa live um pouco ela é uma conversa que ela vai agregar tudo isso, está agregando tudo isso, é,
mistura também com um monte de questão sobre isso aqui que a gente está fazendo, o que que é isso que a gente está fazendo, e do nosso ponto de vista, isso aqui que a gente está fazendo é trabalho. E a gente fica tentando, justamente nessa situação do capitalismo de plataforma, pensar o que que é mais adequado para a gente, como é que a gente consegue se adequar a esse meio que é o Instagram de maneira que faça sentido. Então, os momentos das lives, a gente entendeu que são momentos que a gente pode estar junto com um público, com alunas de uma forma mais ampla. A gente tenta, então, usar esse momento para estabelecer um diálogo de qualidade com vocês, com quem passa por aqui nesses dias. E viemos nessa batida desde o meio de fevereiro, com lives semanais. Também, situando tudo isso, eu queria dizer ainda sobre a concepção do curso formação. Do nosso ponto de vista, é um curso que a gente acredita muito nele. É um curso que eu e Raquel, a gente, o tempo inteiro, todo momento do processo de concepção, criação, arranjo das aulas, temas, bibliografia, todo esse processo foi um longo processo de meses de preparação, de reuniões, de conversa, de ajuste. Eu ia falar, tira isso, coloca aquilo. Não, na verdade, a gente não tirou nada, a gente só colocou mais coisa, colocou mais coisa, colocou mais coisa. E, eu posso dizer que talvez seja o projeto pessoalmente da nossa vida. Tem ali nesse curso, nessa proposta, praticamente toda a nossa pesquisa, tudo que a gente, toda a nossa experiência, tanto como professoras, como advogadas, no caso da Raquel, ela é uma advogada, familiarista, feminista, atua ali na lida todos os dias, porque as questões e os problemas jurídicos que as mulheres enfrentam na nossa sociedade, eles não param de acontecer. Então, esse curso é uma declaração de amor nossa para essas pensadoras, para os alunos, para as alunas. Então, tudo isso está envolvido, além dele vir também culminando, agregando um momento nosso, da nossa trajetória, que faz muito sentido a gente propor um curso como esse. A seleção das pensadoras, majoritariamente são mulheres que constituem a bibliografia desse curso. Essa seleção ela vem formada e acompanhada por uma trajetória, por elementos que a gente considera fundamentais, que deveriam estar sendo discutidos todos os dias, em todos os espaços educacionais. Aí a gente volta para a questão da live. A live, então, foi um canal, foi uma forma que a gente encontrou de expandir esses debates, essas discussões, estas temáticas com estas pensadoras que a gente, todos os dias, a gente olha para elas e pensa, por que a gente não está falando delas o tempo inteiro, em todos os lugares? Então, esse curso está resultando disso, é resultado disso. E aí, falando um pouco pessoalmente, em relação à minha trajetória de pesquisa, o momento que eu estou na pesquisa, no doutorado, o amadurecimento como professora, como seleção dos cursos e concepção das aulas. Essa bibliografia, então, ela também está conformada ou está de acordo com esse momento da pesquisa, que tenho falado muito internamente nas aulas com as alunas, mas que é o seguinte elemento, a seguinte questão. Cada vez mais eu fico convencida de que
para que a gente entenda o Brasil, para que a gente entenda a complexidade da nossa organização social. A gente, a gente precisa da ordem da necessidade e da urgência. A gente precisa ter acesso a outros pensadores e outras pensadoras, de preferência, pensadores e pensadoras brasileiras, de preferência pensadoras mulheres, de preferência pensadores e pensadoras negras. Isso para a gente pensar sobre, para a gente começar a se aproximar e a entender o problema que é a sociedade brasileira, o problema que estamos inseridos. Uma segunda fase conclusiva, mas claro que as conclusões nunca são derradeiras, mas então um segundo momento de uma conclusão é uma organização política nossa, brasileira, no Brasil, para que a gente pense em outros termos a luta, a nossa luta política, a nossa luta por uma transformação profunda que a sociedade brasileira impõe no campo da luta pela sobrevivência, na luta pela vida, porque é nesses termos que a luta está hoje. Hoje a nossa luta é pela vida. Então, essa organização do campo da luta, ela não pode sair, ela não pode desconsiderar a organização da luta do movimento negro. E digo mais, é o movimento negro, de acordo com o que eu penso, sinto, estudo, experiencio, é o movimento negro, sempre foi nas Américas e no Brasil, é o movimento negro que contém no seu propósito uma mudança radical da ordem que vivemos. Vai ser o movimento negro que vai comandar essa luta. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Então, tudo isso recheia esse curso que a gente vai começar na semana que vem. E aí, continuando a pensar em relação a esse modo estabelecido aqui, uma relação possível a ser estabelecida por esse meio, por esse canal, eu não sei ainda, não posso dizer para vocês ainda, quando vai ser, quando a gente vai estar aqui de novo, realizando essas conversas. Sem dúvida, não vai ser, a gente não vai ter condições de continuar com a frequência semanal, até porque esse nosso curso, ele será realizado às terças e quintas, então ele exige muito preparo e concentração e etc. Mas eu penso em tentar continuar marcando encontros por aqui, pelo menos uma vez por mês. E aí, dependendo de como o processo todo vai ser encadeado das aulas, talvez 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias. Talvez também explorando o canal do YouTube, porque são outros meios que me parecem meios que precisam ser ocupados. Durante uma das lives que fizemos com a mãe Flávia, que discutimos sobre o patriarcalismo e o feminismo negro, a mãe Flávia, ela começa a conversa exatamente falando sobre isso. Enquanto nós não temos os nossos canais públicos de comunicação, enquanto a gente enquanto a gente não tem políticas públicas para que os professores cumpram a sua função social educacional, a gente precisa transformar estes lugares. Então, se trata um pouco disso. Tudo que aconteceu aqui no IPEA
às quintas-feiras de fevereiro, de meados de fevereiro até hoje. Hoje a gente está se reunindo na terça, porque na quinta eu tenho um outro compromisso, então não pude marcar na quinta. Mas eu não queria deixar de fazer um último encontro antes de começar o curso, para a gente conversar um pouco sobre tudo isso que aconteceu desde fevereiro até aqui. Então, vamos lá falar sobre a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez, a proposta de marcar uma conversa sobre a Lélia Gonzalez, ela vem dentro de todo esse contexto histórico de organizações, planejamentos e proposições do IPEA perante a comunidade. Ela vem também de uma dentro dessa percepção deste problema sobre o quanto que nós não conhecemos as nossas pensadoras negras, o quanto que a gente não conhece, o quanto que esse conhecimento nos é negado por uma organização social, por instituições sociais, por ausência de instituições sociais, por ausência de políticas públicas, por disputas políticas. Nós não temos acesso a estas histórias e a estes pensamentos que deveríamos estar ouvindo e discutindo e debatendo e conversando todos os dias em todos os espaços. Fazer uma proposição também de falar sobre a Lélia Gonzalez, ela também está relacionada com um momento, a semana passada, em que passamos pelo 31 de março, momento de um dia de afirmação da memória, um dia de luta, um dia para não ser esquecido, em que também teve ali num contexto de troca com vocês, essa apresentação dos livros é uma forma de trocar com vocês e dizer, leiam estes livros, ainda que a gente não esteja juntas na sala de aula nesse momento, leiam estes livros, salvem essas fotos, tirem print dessas fotos e guardem estes livros para que sejam lidos, e guardem ali, façam um lembrete para vocês mesmas de vou voltar neste livro, esse livro existe e eu vou voltar nele. Então, a trajetória da Lélia Gonzalez, ela também passa por um momento fundamental na luta contra a ditadura civil-militar brasileira, quando a Lélia foi uma das integrantes, uma das formadoras do Movimento Unificado Negro, em 1978. Vamos falar mais sobre isso. Então, falar sobre a Lélia Gonzalez está na ordem do dia e está também vindo nessa trajetória de assuntos que a gente tratou aqui ao longo desses 2 meses quase, e do momento histórico e etc. Então, vou fazer uma apresentação formal da Lélia, que é a apresentação que consta em todas as biografias, e é uma apresentação não menos importante sobre quem foi Lélia Gonzalez. Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna e eu falei, no final da conversa, eu disse, mais tarde vai ter uma conversa lá no Instagram sobre a Lélia Gonzalez. E ela disse que ela só soube da Lélia Gonzalez por conta do filme do Emicida. Vejam, gente. Isso é apenas isso não de isso e um elemento que eu reforcei em todos os nossos encontros. A gente não conhecer essas histórias, essas pessoas, estes pensamentos revolucionários, estes pensamentos sobre a nossa sociedade com o propósito de transformá-la radicalmente, não é
um problema nosso, individual. Não se trata da nossa constituição, da nossa vontade, do nosso desejo de conhecer o que precisa ser conhecido. Se trata de um arranjo social, este arranjo social em discussão desta sociedade patriarcal, racista, misógina, assassina. Se trata disso, se trata de como a gente se constitui socialmente. Dentro, então, dessa constituição social, que tipo de educação pode surgir de uma constituição social como essa? Essa é a pergunta que que passou por todos os encontros que realizamos às quintas-feiras. Então, não é um problema nosso que a gente não conheça essas mulheres, estes temas, estes modos de ver o problema que a gente apresentou aqui ao longo dos nossos encontros. Não é um problema individual nosso, não é um problema de falta de interesse nosso. Não se trata disso. Se trata de pensar profundamente sobre a nossa formação. Que tipo de formação surge, então, a partir de uma sociedade fundada nestas bases? É disso que se trata. Então, vamos falar da Lélia. A Lélia, ela nasceu em 1º de fevereiro de 1935, em Belo Horizonte, e ela faleceu em 1994, no Rio de Janeiro. E aí eu vou ler um panfleto que era distribuído pela Lélia em 1986, quando ela estava em campanha. A Lélia, ela se candidatou a deputada estadual nas primeiras eleições diretas após a ditadura civil-militar, pelo PDT, e ela produziu um panfleto para informar a sociedade sobre quem é Lélia Gonzalez. Esse panfleto está reproduzido nessa biografia aqui da Lélia Gonzalez, escrita pelo Alex Rates e Flávia Rios. Então, a apresentação da Lélia pela própria Lélia. Quem é Lélia Gonzalez? A penúltima de uma família de 18 irmãos. Mãe índia e pai negro, ferroviário. Formação universitária, graduação em História e Filosofia, pós-graduação em Comunicação e Antropologia, cursos livres em Sociologia e Psicanálise. Militante do Movimento Negro, fundadora do Movimento Negro Unificado, vice-presidente cultural do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, membro do Conselho Diretor do Memorial Zumbi, militante da luta contra a discriminação da mulher, primeira mulher negra eleita uma das mulheres do ano pelo Conselho Nacional de Mulheres do Brasil em 1981, membro do Conselho Nacional dos Direitos Humanos da Mulher, primeira mulher negra a sair do país para divulgar a verdadeira situação da mulher negra brasileira, vice-presidente do 1º e do 2º Seminário da ONU sobre a Mulher e o Apartheid. Convidada especial da ONU para a conferência sobre sanções contra a África do Sul. Representante brasileira do Fórum de Encerramento da Década da Mulher. Autora de artigos no Brasil e no exterior e livros sobre as condições de exploração e opressão do negro e da mulher. Membro do Conselho Diretor da Sociedade Internacional para o Desenvolvimento, com sede em Roma. Professora com longa experiência de trabalho em escolas, colégios e universidades. Atualmente é professora da cultura popular brasileira e da PUC. Em 1986, ela era professora da PUC. Ela também dá nome ao núcleo, ao coletivo dos alunos da PUC, coletivo dos alunos negros da PUC.
Então, ela foi eleita suplente. Ela, os biógrafos nessa biografia, eles dizem o seguinte: escrever, e aí eu adiciono, escrever, falar, disseminar, Lélia Gonzalez, não é fazer o resgate de uma pessoa negra que se tornou conhecida no Brasil e no exterior, mas é falar sobre um esforço coletivo protagonizado pelo movimento negro e feminista no processo de redemocratização do país. Falar da Lélia Gonzalez é falar, então, sobre, não só sobre a história do movimento negro no Brasil, mas é falar também de milhares de homens e mulheres negros no Brasil. Tem um texto da Lélia que ela diz o seguinte, que é algo muito parecido com o que a Angela Davis também escreveu na sua autobiografia. Ela diz o seguinte, no texto em que ela pensa sobre a categoria de americanidade. Ela diz assim: eu me volto para realizar a produção desta categoria conceitual da americanidade. Tá lá, a gente fez um extrato, tá lá no nosso feed, depois vocês deem uma olhada. Ela diz o seguinte: eu estou pensando sobre este conceito, sobre essa categoria, a partir da minha experiência como mulher negra brasileira. Mas pensar sobre a experiência, ainda mais como mulher negra no Brasil e nas Américas, não é falar sobre a própria vida, não é falar sobre si mesma. Pensar a partir de um lugar da experiência. E este lugar, e aí Lélia e Angela Davis escrevem isso. Este lugar, ele é preenchido por milhares de pessoas, negros e negras. Então quando a gente dizem essas pensadoras e essas militantes políticas, quando a gente reivindica produzir um pensamento a partir da nossa experiência, não se trata de falar sobre uma trajetória individual, porque as trajetórias individuais, elas são atravessadas por milhares de contingências, por milhares de fatores. E aí me lembro do Jefferson Tenório na nossa conversa de ontem, quando ele estava dizendo sobre o destino do seu personagem, e ele pensou, se eu produzo um personagem que prospera depois de uma vida inteira que é muito maior do que a própria vida biológica, o tempo biológico, que mensagem, que signo que está sendo transmitido? Um signo ou uma certa referência, até às vezes até involuntária, ao modo de vida meritocrático, ao modo de vida do sucesso e do fracasso pessoal, porque se trata disso a meritocracia. Meritocracia, ela não vai pensar sobre o problema profundo da não sobrevivência de certos grupos. Então, quando a gente fala da Lélia Gonzalez, e quando ela fala de si mesma, e quando ela diz invoca a experiência, ela está falando sobre uma experiência que é necessariamente coletiva. E a sua força está exatamente no aspecto de se tratar de uma luta coletiva. Então, voltando para mais dados em relação à biografia da Lélia. A partir da década de 90, ela, ainda em vida, algumas homenagens ela recebeu ainda em vida, outras póstumas, mas
A Lélia, ela dá nome a um colégio estadual em Ramos, aqui no Rio de Janeiro. Ela dá nome a um centro de referência negra em Goiânia. Ela dá nome a uma cooperativa educacional em Aracaju. Por duas vezes, o bloco Ilê Aie a homenageou no Carnaval Baiano. Em 1997, com o tema Pérolas Negras do Saber. Em 1998, com o tema Candaces, a partir de uma peça teatral produzida a partir de seus textos, de seus textos filosóficos políticos. O nome dessa peça se chama Candices, a reconstrução do fogo. Candices, desculpa. Então, em 1998, o tema era Candices. Candices, a reconstrução do fogo, inspirada em seus pensamentos filosóficos, históricos e políticos. Texto e direção de Márcio Meirelles, realização da Companhia dos Comuns, em 2003, no Rio de Janeiro, nos teatros de Glaucio Gil e Carlos Gomes. Em 2000, a ANDES, Associação Nacional dos Docentes de Instituições do Ensino Superior, criou uma premiação nacional, dando o nome do prêmio Lélia Gonzalez a ensaios sobre educação e o negro brasileiro. Em 2002, a Biblioteca GL10 do Instituto Mulher Negra também recebe o seu nome. A sua produção material e as produções a respeito do seu pensamento e pesquisas a respeito da sua vida e obra estão armazenadas no site www.leliagonzales.org.br, organizado por sua aluna e amiga Ana Maria Felipe. Tem também outras produções em andamento em relação ao pensamento da Lélia, que ainda não podem ser divulgadas publicamente, mas é um projeto bastante grande de tradução dos escritos da Lélia Gonzalez para algumas línguas. Então, aguardem que em breve estaremos, então, espalhando e disseminando Lélia para o mundo, traduzida, então, para outras línguas. Bom, aí eu quero falar rapidamente sobre a criação do movimento negro unificado e sobre os efeitos da criação desse movimento, o contexto que ele foi criado, no momento da luta, da resistência contra a ditadura civil-militar. Como é que esse movimento, então, como é que essa criação desse movimento em 1978, como é que ela foi uma organização social política bastante importante para endereçar muitas questões que vão ser apreciadas, discutidas e disputadas no momento da Constituinte, em 1988. E os efeitos que ainda reverberam e reverberaram após a Constituição. Então, o Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial, ele surge em junho de 1978. E ele surge como uma ramificação distinta de dois movimentos negros da década de 70, a Frente Única Brasileira e o Teatro Experimental Negro. E aí a Lélia tem um texto, que está nessa coletânea aqui, da Azahar, que ela vai contar sobre a história da criação do Movimento Negro Unificado. E ela vai contextualizar o que estava acontecendo, qual o processo histórico que estava acontecendo
além desse grande processo histórico que é o país em ditadura, um país sob autoridade ditatorial. Ela vai dizer o seguinte: bom, para que a gente entenda a criação do movimento negro unificado, neste momento, a gente precisa entender o contexto situacional, social, que exigiu a criação, uma ramificação distinta dos movimentos que já existiam. E qual é a situação, então, concreta? Qual é o concreto, qual é o real que provocam a criação do movimento negro unificado? Diz a Lélia, é exatamente a situação da classe trabalhadora na década de 70. O movimento, então, a Frente Única Brasileira e o Teatro Experimental Negro, eles estavam inseridos em um contexto e um problema relativo ao desemprego, relativo à condição da classe trabalhadora, relativo à massa trabalhadora, integrante do trabalho informal, relativo à massa de reserva do capitalismo industrial daquele momento, da década de 60 e 70. Quando o MNU se reúne e se constitui, ele vai olhar para este problema real da classe trabalhadora brasileira neste momento histórico e vai dizer assim, bem, existe um contingente populacional majoritário que integra essa classe trabalhadora que está no desemprego, que está no subemprego, que está no trabalho informal, que está como mão de obra de reserva. E esta massa trabalhadora majoritária é constituída por homens e mulheres negras. Quando eles percebem o problema do trabalho nestes termos, imediatamente o que é trazido para o campo social, para o campo da luta social, é a questão do racismo. Ao dizer, vejam, não podemos pensar sobre os problemas da classe trabalhadora sem atentar para o fato de que Brasil somos a maior população negra fora do continente africano. Dentro desta pauperização, dentro deste empobrecimento, dentro desta desgovernança, desgarantia de vida, de trabalho, qual é o maior contingente populacional que integra este grupo de trabalho? São os negros e as negras. Temos que falar sobre o racismo. Para pensar sobre a organização da exploração de classe no Brasil, precisamos falar sobre o racismo. É isto que o Movimento Negro Unificado coloca dentro da organização da esquerda, das esquerdas, da organização na luta pelo trabalho, na luta anticapitalista. Então, no Brasil, nós não podemos pensar a luta anticapitalista, nem uma luta anti-autoritarismo, sem colocar no centro dessa luta a condição dos homens e das mulheres negras submetidas pelos processos do racismo, pelos processos de racialização. Isso faz com que a luta, isso nos demonstra que a luta anticapitalista no Brasil, ela precisa tomar pé da luta antirracista. Isso aí foi outro tema que também atravessou todas as nossas conversas ao longo de fevereiro até abril. Quando a gente fazia as nossas proposições de debate, insistindo
numa proposta de debate feminista e antirracista, não teve uma semana, gente, que eu não tenha recebido uma, na verdade, muitas mensagens dizendo: e o capitalismo? E o capitalismo? Tem que falar, a luta é contra o capitalismo. Estamos em pleno 2021, falei certo. E não estou pensando em termos de avanço, não, porque para quem estuda, já estuda comigo, sabe que eu não penso os processos políticos nesses termos. Não existe avanço, não existe o pensamento de que, bom, a gente já devia ter ultrapassado esse lugar. Não é assim não é assim que a gente pensa a política. Os processos políticos são processos de disputa, são processos de organização, são processos de fortalecimento e enfraquecimento, são movimentos de fluxos. Mas, pois bem, já se vão, então, se a gente pensar pelo menos a partir da década de 70, já são aí 50 anos que a gente, então, coloca para debate público uma discussão sobre a nossa luta, uma discussão que, sem dúvida, precisa ser e será, está sendo encadeada pelo antirracismo e pelo feminismo, das pessoas ainda colocarem a afirmação de que a luta é anticapitalista apenas. Bem, então esse é o contexto da criação do... Este é o contexto social, este é o estado da luta naquele momento, na década de 70. Um outro elemento que a Lélia conta, então, sobre essa fundação do MNU é o seguinte: não menos importante, se tratou no MNU internamente sobre a questão das mulheres. Externamente, nós éramos um movimento unificado, unido, em que estávamos unidos contra homens e mulheres, contra a discriminação racial. Mas internamente, o principal debate travado dentro do movimento era, sim, sobre a condição das mulheres. Isso, gente, nos dá índices da organização da política, índices da organização dos movimentos políticos. Então, o MNU, ele é criado nestes termos. Existem dois acontecimentos que são o estopim para a criação do MNU. Um deles acontece em maio de 78, que foi a expulsão de 4 adolescentes negros de um time de vôlei do Clube Tietê. O outro foi a tortura e o assassinato do operário negro Robson Silveira da Luz, em 20 de abril de 1978. Contexto de ditadura civil-militar, contexto de tortura, contexto de empobrecimento e aprofundamento da pauperização dos trabalhadores, que constituem o maior contingente da classe trabalhadora, que são os negros e negras. E começa a fervilhar socialmente uma necessidade da criação de um movimento que, então, coloque a questão nestes termos. A situação, a população negra, os trabalhadores
que estão sofrendo os piores efeitos deste governo autoritário, ditatorial e exploratório, eles têm cor, que são os negros. E aí, nesse texto, a Lélia menciona que enquanto o movimento estava se organizando, eles receberam muitas cartas de presidiários incentivando a criação e dizendo: precisamos mesmo criar uma organização social que combata, que coloque o dedo na ferida do problema brasileiro, que é a questão da sua Constituição racista. Aí eu vou ler essa passagem sobre as cartas. Ela diz assim: dia 7 de julho de 1978 se tornou o elo entre o protesto e a necessidade da organização política, que já vinha ocorrendo em diferentes estados do país. Declarações de apoio continuaram vindo destes estados, assim como organizações e grupos não negros. Cartas foram enviadas por presidiários negros da penitenciária de São Paulo e pelo grupo afro-brasileiro Netos de Zumbi. O mais inesquecível foi um velho negro que se juntou à multidão presente na apresentação do manifesto que condenava o racismo e mal conseguia ler em voz alta. Suas lágrimas dificultavam a leitura. Era como se ele estivesse se referindo à Frente Negra Brasileira da década de 1930. E ela vai contando passo a passo, mês a mês, essa constituição desta organização, até que a sua criação final, inaugurar o seu nascimento, a sua primeira assembleia, no final de 78. Uma outra passagem que eu queria ler, ainda sobre o Movimento Negro Unificado, é a seguinte. Diz a Lélia: a militância dos membros do MNU tenta se expressar em diferentes níveis, incluindo não apenas o trabalho em comunidades, como o propósito de organizá-las, para que defendam seus direitos e tenham atendidas suas necessidades mais concretas, mas também o de enfrentar os problemas mais amplos da sociedade como um todo. Dessa forma, a organização de associações de moradores de favelas, o estabelecimento de cursos de artes criativas para crianças das periferias das grandes cidades, a participação em lutas como o Movimento pela Anistia e no Movimento em Defesa da Amazônia, a solidariedade expressa aos movimentos dos trabalhadores e o apoio dos direitos dos presidiários são algumas das formas de ação do MNU. Vejam estes propósitos e estas formas da organização da política. Vou reler. Defender seus direitos, ver atendidas suas necessidades mais concretas, enfrentar problemas mais amplos da sociedade. A organização de associações de moradores de favela, o estabelecimento de cursos de artes criativas para crianças na periferia das grandes cidades, participação nas lutas, como o Movimento pela Anistia e o Movimento em Defesa da Amazônia, solidariedade expressa aos movimentos dos trabalhadores e o apoio aos direitos dos presidiários são algumas das formas de ação do Movimento Negro Unificado. Então, para todo mundo que me perguntou, que se preocupou mais em apontar e dizer que a gente tem que a nossa luta é anticapitalista, provavelmente não se deu nem ao trabalho de pensar 2 segundos sobre esta proposta. A minha resposta é: vai ser a organização e a luta contra o racismo que vai comandar a luta anticapitalista no Brasil.
O movimento participou do primeiro e do segundo congresso do Comitê Brasileiro pela Anistia e caracterizou o chamado prisioneiro comum como prisioneiro político. Nós constituímos a maioria da população brasileira e, portanto, a maioria nas prisões, nos centros de detenção juvenil e entre os mendigos, os mais oprimidos entre os oprimidos. As reações a essa situação são diversas. O ataque à propriedade privada é a forma mais comum, e as penalidades são, neste caso, mais severas do que para homicídios. É uma característica desse sistema que se garanta mais proteção a coisas do que a pessoas. Cada um tem o que lhe pertence, ou melhor, a minoria tem o que lhe pertence, enquanto o resto não tem nada. O ataque à propriedade privada, embora seja um ato político, uma forma de contestação, permanece no plano individual. É por isso que, quando nos referimos a prisioneiros políticos, que na maioria pertencem à classe média, também deveríamos considerar como prisioneiros políticos aqueles que são vistos como prisioneiros comuns. Por que que eles pensaram o problema nestes termos? Porque a organização de um ordenamento jurídico que tem o compromisso em preservar o direito de propriedade, em se tratando de uma sociedade estruturada pelo racismo, é nestes termos que o MNU diz: se somos o maior contingente populacional de presidiários, somos presidiários políticos, pois é um contingente da população que é presa a partir de um ordenamento jurídico comprometido com a manutenção de uma minoria. É isso que a Lélia, é isso que o MNU, na verdade, a Lélia e os seus companheiros escreveram neste trecho de discurso. Toda essa organização, então, no final da década de 78, ela então vai endereçar a maneira da atuação dos movimentos negros, não só do MNU, mas de outros movimentos negros, de outras entidades, na Assembleia Constituinte. Na Constituição, na criação, nas discussões, nos debates sobre esta nova Constituição, a Constituição da República, que estava para ser produzida, criada, fundada. O momento constitucional, o momento da Assembleia Constituinte, é um momento de refundação social. Todas essas demandas, então, toda essa organização e essa experiência no campo da política, ela vai se apresentar no momento da Constituição Democrática, da formação, da criação, da fundação desta nova democracia. Todas essas questões, então, elas são endereçadas na nova Constituição, em 1984 e 88. Todas elas vão dizer respeito ao quê? Vão dizer respeito aos problemas relativos apenas ao racismo? Não. Vão dizer respeito a problemas de toda a sociedade. Vão dizer respeito a um aprofundamento, a um alastramento, a um desejo de tornar a democracia democrática. Então, não se trata da defesa dos negros, não se trata da defesa da população negra e dos seus problemas, embora este problema seja o problema no Brasil. Se trata de um endereçamento da constituição de uma sociedade em outros termos. Então, a organização do MNU, ela produziu efeitos tanto no texto constitucional de 1988,
quanto no Estatuto da Igualdade Racial, promulgado apenas em 2010. Estatuto esse que fez 10 anos. Semana que vem, inclusive, vai ter um evento na PUC sobre os 10 anos da democracia racial no Brasil. Depois eu vou divulgar nos canais, eu e outras colegas e professoras vamos participar do evento. E aí, eu queria ler só mais um trechinho, aí, agora já no momento da Constituinte. Nesse livro, nessa coletânea de textos da Lélia Gonzalez, a gente encontra também o discurso da Lélia, que não apareceu, não tinha aparecido ainda em outras publicações de textos da Lélia. E ela diz o seguinte: de qualquer forma, nos unimos àqueles constituintes, aqueles efetivamente representantes do povo brasileiro, que se unem a nós, que são sensíveis às nossas propostas, às nossas denúncias, às nossas reivindicações. Porque, repito, não é com a mulher negra na prostituição, não é com o homem negro sendo preso e morto todos os dias, com a discriminação no mercado de trabalho, não é com a apresentação distorcida e insignificante da imagem do negro nos meios de comunicação, não é com teorias e práticas pedagógicas que enfraquecem e omitem a história da África e das populações negras e indígenas no nosso país, não é com isso que se vai construir uma nação. Construir-se-á, isso sim, uma África do Sul muito bem estruturada, mais bem estruturada do que a própria África do Sul. Porque, sem assumir legalmente o apartheid, através de um discurso teatral da democracia racial, ela mantém um tipo de apartheid escamoteado. O processo de estruturação do racismo diz respeito ao escamoteamento da violência social, que é da natureza do processo de racialização. Isso nós negros deste país que lutamos, nós cidadãos deste país pela nossa cidadania, neste país nós negros, mulheres, trabalhadores, não vamos permitir isso e por isso estamos aqui. Se quiserem estruturar uma África do Sul, que o façam, mas não pensem em construir conosco uma nação. Esse projeto de nação não é o nosso. O nosso projeto de nação está presente em nossas instituições negras. Está presente, por exemplo, em uma Umbanda que recebe de braços abertos católicos, espíritas, budistas e etc. O nosso projeto é efetivamente de democracia, de sociedade justa, com todos os segmentos que acompanham e igualitária com relação a todos os segmentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o projeto de sociedade encadeado, imaginado, a partir da experiência, da organização do movimento negro, ele aponta para a criação de uma sociedade em outros termos. Uma sociedade absolutamente distinta da sociedade organizada a partir, em decorrência de processos sociais da colonização, da exploração, da misoginia, da matança, da violência como norma social. O processo imaginado, a sociedade imaginada, é uma sociedade absolutamente em outros termos. É uma sociedade de uma igualdade radical.
Muitas perguntas aconteceram ao longo dos nossos encontros na quinta sobre a representação, sobre a importância da representação, sobre como é que a gente pensa a disputa nas instituições, na luta política, em termos da representação. Aqui, a Lélia nos dá uma resposta. Nós estamos aqui, estavam lá, naquele momento de refundação de uma nova sociedade brasileira, para afirmar a sua posição de que queremos, desejamos, imaginamos, pensamos uma sociedade em outros termos. É por isso que estamos aqui. Para afirmar e lutar por isso, e disputar este momento fundacional. Tem um outro momento no discurso que ela diz: a Constituição, essa Constituição que está sendo redigida, pensada, disputada, criada, efetivamente disputada, artigo a artigo, disposição a disposição, ela precisa conter não apenas os nossos direitos, ela precisa conter os nossos sonhos. A professora Tula Pires, se ela pudesse, ela só dava aula de Lélia Gonzalez, mas ela não pode. Ela diz uma coisa, ela fala sobre essa passagem do discurso da Lélia, ela diz: isto é pensar a Constituição em português. Também é prática e conceito criado pela Lélia Gonzalez. A indicação, a orientação de que precisamos pensar o Brasil, precisamos pensar a nossa língua, precisamos pensar a nossa cultura, as nossas lutas em português. E essa passagem a Constituição, ela precisa caber na Constituição os nossos sonhos, ela se conecta com a conversa de ontem com o Jefferson, quando ele diz: quando eu produzo, quando eu crio, quando eu estou criando a minha literatura, quando eu estou criando os meus personagens, no momento da minha relação, não só com os meus leitores e leitoras, mas também com os meus alunos e com as minhas alunas, eu penso que esse momento da minha atuação política, isso é o Jefferson falando, assistam e reassistam, tá lá no nosso GVT. Ele diz assim: no momento da minha atuação na política, seja através da escrita literária, seja através do meu ofício como professor, o que eu quero criar, o que eu quero dar, a forma como eu quero me relacionar, é como uma abertura de possibilidades para o sonhar. É outro tema que a gente conversa e debate muito nas nossas aulas no IPER. A arte que representa a realidade versus a arte que cria mundos. Porque a arte que representa a realidade, ela, como disse o Jefferson ontem, a gente está mergulhado na realidade. A gente não precisa, alguns grupos precisam. Normalmente os grupos privilegiados. Talvez pedagogicamente precisem de uma arte representativa que produza ali o vamos desenhar, né? Vem cá, vocês não estão entendendo nada, vamos aqui desenhar. Aí produz uma arte representativa. Mas para quem está inserido no problema, para quem está vivendo na pele, todos os dias, a arte representativa, ela perde a potência. Isso que a gente fala muito, perde a potência política. Para quem está inserido na realidade e para quem
não tem a opção de não estar nela, diz o Jefferson, e é um posicionamento político que eu afirmo muito como, como pesquisadora, como professora e como e nas atuações públicas que eu realizo. É preciso criar, 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 abrir espaço para a criação de novos mundos, abrir espaço para o sonhar, abrir espaço para possibilidades, instigar a nossa imaginação política. E aí, para finalizar, e aí eu vou juntar aqui mais uma companheira para estar junto aqui nesse momento de que a gente está falando sobre o sonhar, que é a Toni Morrison. A Toni Morrison, num discurso que não é o discurso na Constituinte, mas é um discurso de formatura. Ela, por que é um discurso na Constituinte? Bom, ela está falando para alunos que acabaram de receber o seu grau, a sua formatura. E aí ela diz para eles: eu poderia estar aqui dizendo para vocês, porque vocês que chegaram aqui, vocês estão mergulhados em um discurso que diz que agora vocês alcançaram um degrau, que é a formação universitária, que vai possibilitar a vocês uma vida melhor. Vocês conseguiram, né? Vocês chegaram aqui num lugar em que vocês poderão ter acesso, dentro dessa organização social, a um tipo de trabalho que vai trazer mais felicidade para a vida de vocês. Porque nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a felicidade ela está extremamente vinculada pelo discurso do capital, do patriarcado e do racismo, ela está vinculada ao sucesso pessoal. E a possibilidade de ter acesso a trabalhos minimamente possíveis para a sobrevivência. Aí ela diz: bem, vocês estão aí mergulhados nesse discurso da felicidade, que vincula trabalho, salário, formação, etc. E aí a Toni Morrison fala: mas eu quero falar aqui para vocês hoje sobre o sonhar, sobre essa capacidade imaginativa do sonhar. E talvez o quanto que todos nós precisemos mais ter como objetivo não alcançar a felicidade, mas alcançar a potência política do sonhar. E aí ela diz: Toni Morrison: sem dúvida, devo fazer alguma referência ao futuro. Como esse futuro pode ser brilhante, contanto que exista. Se ao menos a possibilidade de matar, de fato, o tempo não fosse real, porque se assim o quisermos, podemos organizar bem as coisas de modo que não reste ninguém para imaginar ou lembrar essa grande invenção humana, o tempo. Aí ela vai falar tananã. Adoraria falar sobre felicidade, bondade. Adoraria falar sobre esses temas, diz a Toni Morrison. Mas eu gostaria de substituir a busca da felicidade por outra coisa, algo mais urgente, algo de que nem o mundo nem vocês podem se abster. Presumo que tenham sido treinados para pensar,
para se portar de maneira inteligente diante de problemas e solucioná-los. É certamente o que se esperará de vocês, mas eu quero falar de algo, de um estágio antes disso. O preâmbulo de soluções de problemas. Quero falar sobre a atividade que lhes foi sempre descrita como impraticável, algo sem utilidade, um verdadeiro desperdício, o sonhar. Não enquanto atividade de um cérebro adormecido, mas de cérebros despertos e atentos. Não como especulação ociosa, mas engajada, como ato visionário diurno, bem direcionado, implicando adentrar o espaço do outro, a situação, a esfera de outra pessoa. Projeção, se assim quiserem. Ao sonhar, o eu se permite a intimidade com o outro, sem o risco de ser o outro. E essa intimidade que vem da imaginação projetada deve preceder a nossa tomada de decisões, o nosso ativismo, a nossa ação. Estamos imersos no caos, vocês bem sabem, e devemos superar isso. E apenas a definição arcaica da palavra sonhar pode vir na nossa salvação. Sonhar, como ato de vislumbrar, uma série de imagens de rara vivacidade, clareza, ordem e significado. Vivacidade, clareza, ordem, significado. Empreenda esse tipo de sonho. Evitamos complicar o que é simples e simplificar o que é complicado, compuscando em vez de solucionar e arruinando o que deveria ser reverenciado. Evitamos, assim, substituir alguns slogans como vontade nacional por inteligência da nação. Vontade nacional de que espécie? Informada, desinformada? Vontade nacional obstinada, sul-africana? Vontade nacional alemã, em 1940? Que se agarra a teses destrutivas apenas porque alguém as elaborou meio século antes? Tais teses são soluções de revista em quadrinhos para problemas bíblicos em tempos nucleares. Devemos fazer de tudo para imaginar o outro antes de pretender resolver os problemas que o trabalho e a vida demandam de nós. Sonhem um mundo como ele deveria ser. Imaginem-se numa realidade sem armas, apocalípticas, operadas por pessoas dispostas a dispará-las, desenvolvê-las ou armazená-las por dinheiro ou poder ou informação, mas nunca pela sua vida e jamais pela minha. Como seria viver num lugar onde a solução de pessoas sérias e instruídas para quase todos os grandes problemas não envolvesse massacrar pessoas? Comércio de narcotráficos, quem devemos matar ou trancafiar? Doença, quem devemos deixar morrer ou trancafiar? Autonomia para um país vizinho, quem abateremos? E a fome, qual será a taxa de mortalidade aceitável? Eu leio esse texto e eu penso a Toni Morrison falando para a gente hoje. E o desemprego? E os desabrigados? Qual a taxa de fome tolerável? São bebês demais nascendo em mães erradas. Gente demais vivendo mais do que o previsto. Até a nossa boa vontade oculta massacres. Até a nossa boa vontade oculta massacres. Bem, eu finalizo então o nosso encontro de hoje. Eu agradeço a todas e todas, todos e todas, a maior parte das vezes todas, que estiveram aqui, que assistiram nos outros dias, que assistiram às gravações. E nós continuamos a nos ver, sem dúvida. Vou me organizar para continuar propondo debates públicos nestes termos, que são os termos que eu acredito, que o IPE acredita, e que a gente possa construir a nossa relação apesar.
Obrigada. Tô até. Minha voz tá falhando. Tô chegando naquele momento do ano que sempre acontece no final do ano. Mas como não aconteceu no final do ano, tá parecendo que vai acontecer agora, que vai ser eu ficar sem voz. Vejam só que coisa, gente. Há uma semana de começar o curso de formação. E eu tenho todos os dias dessa semana eu tenho compromissos. Mas vou cuidar para eu conseguir falar. Um beijo. Até. Tô com muita saudade de vocês e vamos aguentar firme mais um pouco. Beijo. Até.